Opa, meu nome é Gabriel Visoli, como sempre, seja muito bem-vindo a Canecas. E nesse vídeo de hoje aqui, eu vim falar a respeito de dois tipos de arquivos, mais precisamente JPEG e PNG, quais são as diferenças entre eles e como você pode aí utilizar cada um deles da melhor maneira possível. Então, se você tem algum problema aí de trabalhar com imagens que tenham fundo branco ou alguma outra cor de fundo, que você não consegue aí aplicar no seu produto justamente por causa do fundo, isso te compromete, atrapalha na sua criação, atrapalha nas suas artes, eu vou te dar aqui uma solução para evitar esses problemas e eliminar eles de uma vez por todas do seu processo criativo, beleza? Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, tem alguma dificuldade relacionada a isso, vem aqui comigo que eu vou te mostrar na tela do meu computador a diferença entre JPEG e PNG, vou te explicar o que eles são, o que é cada um deles, né? E como você pode usar eles da melhor forma e extrair o melhor deles dentro do seu processo criativo, ok? Então vamos lá comigo? Bora lá! Bom, seguinte, estou aqui na tela do meu computador, já deixei algumas coisas já meio que separadas, que é para facilitar para a gente, mas eu vou explicar aqui certinho, passo a passo aí, o que é cada coisa. Então, antes de mais nada é o seguinte, nós temos diversas extensões de arquivos, né? Nesse caso que a gente está falando aqui, são arquivos de imagem, né? Então, além de JPEG, PNG, a gente tem uma infinidade de outros formatos de arquivo, como por exemplo, TIFF, GIF, bitmap, RAW e por aí vai, né? Mas claro, cada um tem uma finalidade e tem a sua função. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar especificamente de dois deles, que são o JPEG e o PNG. E por que eu resolvi falar dos dois? Porque eles de certa forma eles têm suas diferenças, e eu vou mostrar aqui, mas eles são similares em relação, digamos, à qualidade. Gera uma qualidade um pouquinho melhor que o outro, né? Mas são as duas extensões, digamos, mais utilizadas, as que nós vamos utilizar mais nas nossas criações. Então, por isso que eu resolvi separar e especificar certinho para falar só sobre esses dois, que eu acredito que no nosso processo são os dois tipos de arquivos de imagens que são, digamos, mais importantes, né? Que são mais utilizados. Então, para separar os dois, o que eu posso dizer? O JPEG e o PNG, eles são dois arquivos de imagens que podem ter tanto, claro, uma ótima qualidade como não, né? Aí, no caso, não é o tipo da extensão do arquivo que vai definir isso, né? Mas, qual que é a grande diferença, a grande sacada deles, né? O PNG, ele tem como que eu posso dizer? Ele tem um atributo a mais, ele tem uma função a mais, a gente consegue extrair algo dele que o JPEG não nos permite, que é justamente o fundo, né? Isso mesmo. Quando a gente gera um PNG, a gente tem tanto a possibilidade de gerar ele com o fundo branco, ou seja, a cor do fundo que for, né? Tranquilo, normal, como o JPEG, também sem problema nenhum. A diferença no caso da geração dessa forma de um para o outro vai ser um pouquinho a qualidade. Talvez o PNG ele vai te dar um pouquinho mais de qualidade, vai extrair um pouquinho mais do que o JPEG em si, mas essa diferença sendo feita ali, a geração dos dois, né, sendo salvos os dois, tanto o JPEG como o PNG, numa configuração certinha, né, eles vão ter a mesma qualidade, não vai te dar diferença. A diferença realmente vai ser nesse ponto que eu mencionei agora, que é exatamente a possibilidade de gerar o PNG com o plano de fundo dele transparente, né? Sem fundo branco ou de qualquer outra cor, né? Transparente. E eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, chega mais. Antes de mais nada, tá? Eu abri aqui, esse arquivo aqui é um vetor, é um arquivo vetorizado, ó, pode ver tudo no Illustrator, é um vetor, ó, todos esses
itens e elementos aqui, ó, eles estão separados, tá vendo? É um vetor, ok. Mas ele tem aqui o fundo dele também, que no caso aqui eu vou até adiantar, eu vou tirar ele fora, que é para facilitar pra gente aqui, beleza? Ok. Então é o seguinte, aqui aparentemente uma imagem normal, sem problema nenhum, né? Eu até trouxe aqui pro Photoshop, ó. Aqui eu gerei, desse vetor aqui, eu gerei duas imagens. Uma eu exportei para JPEG e uma eu exportei para PNG para te mostrar a diferença. No Photoshop, você pode ver aqui, olhando visualmente, é a mesma coisa, certo? Não tem diferença nenhuma. Mas eu vou te mostrar essa diferença aqui na tela do Photoshop, depois eu vou te mostrar ali elas individualmente. Se eu desabilitar aqui a camada do plano de fundo, que está branco, né? Poderia ser de qualquer outra cor, depois eu vou trocar para você ver. Você vai ver, ó, que aqui a gente tem a imagem em JPEG, é a mesma imagem em JPEG, e aqui a gente tem a imagem em PNG. Então o que eu fiz? É a mesma imagem, as duas eu extraí daqui do vetor, né? Só que o que eu fiz? Quando eu gerei lá um em JPEG, que é padrão, não tem o que fazer, ele me gerou, vamos diminuir tudo aqui, ele me gerou essa imagem aqui, ó. Legal, exportei em JPEG, normal, sem problema nenhum, vem com fundo branco, não tem como fazer diferente aqui no JPEG. Mas aí o que eu fiz? Eu fui lá, como você viu ali, eu desabilitei o fundo dessa imagem, né, que tinha um efeito ali e tal, ou por mais que fosse branco ou de qualquer outra cor, independente. Eu desabilitei o fundo e aí no caso eu gerei um PNG, exportei para PNG, né, só que eu determinei que esse PNG ele fosse gerado com um fundo, plano de fundo transparente. Então quando eu gerei esse outro PNG, ele me gerou essa imagem. Pode parecer estranho, porque aqui o fundo é preto, e você vê aqui a grande maioria dos detalhes aqui é tudo em preto, né? Então, por isso que ele sumiu aqui, mas você vê, ó, que ele já não tem fundo nenhum, e é só realmente a imagem que está aqui. Eu peguei essas duas imagens aqui e joguei aqui no Photoshop, que me gerou isso daqui. Uma imagem lá PNG, que é aquela que sumiu esse preto, porque estava no preto fundo, né? No plano de fundo preto. E essa aqui, a imagem com um JPEG com fundo branco normal. Então, qual a grande vantagem de trabalhar com PNG é justamente o fato de você poder eliminar o fundo. Porque aí você pode aplicar em cima de qualquer outra cor, de qualquer coisa. Por exemplo, vamos supor que eu pintasse esse fundo aqui de alguma outra cor. Olha lá, tá vendo? No JPEG, putz, me daria um puta trabalhão aqui, porque talvez, sei lá, eu tivesse que cortar essa imagem, recortar pedaço por pedaço, né? É que aqui no caso eu originei do vetor, não teria esse problema, né? Porque eu poderia mexer nele normalmente, mas digamos que essa imagem fosse pega da internet, eu vou até dar um exemplo com alguma outra ali, mas você vê, ó, ela me viria com fundo branco, que me daria um baita trabalhão, né? Já essa aqui, que está em PNG, né? Ela já é, ó, uma imagem que eu posso aplicar aqui em qualquer lugar, inclusive se eu inverter aqui, ó, posso até jogar em cima dessa, ó, tá vendo? Ó? Ela tem o plano de fundo transparente, então ela me permite colocar, ó, em qualquer lugar. Pode ser amarelo, pode ser a cor que for, pode ser qualquer cor aqui. Vamos pôr uma outra só para você ver melhor. Vamos pôr aqui uma cor meio estranha, vamos lá, um cinza meio esquisito. Aí, tá vendo? Se eu pôr o JPEG aqui, ó, o JPEG ele já não tem como, é uma imagem com fundo branco e eu não... A única forma que eu teria aqui para mexer nela era realmente se eu fosse recortar tudo isso daqui para extrair o fundo, para aí sim ela ficar uma imagem sem fundo, né? Que ela ficaria assim. Mas para fazer isso é um baita trabalhão, ainda mais numa imagem dessa aqui que eu peguei de exemplo, né? Dependendo da imagem é até um processo fácil. Mas eu até gravei um vídeo aqui sobre como vetorizar a imagem, seria um processo que ajudaria, mas aqui eu estou falando especificamente em JPEG e PNG. Então o PNG nos permite isso, ó, realmente trabalhar com a imagem em qualquer fundo, em qualquer cor que tiver, porque o elemento em si ele está solto lá, tá vendo? Agora ele está sem fundo, tá com o fundo desabilitado.
Não é só o elemento, não tem fundo nenhum, diferentemente aqui do JPEG, que ele sempre vai ter esse fundo branco aí, independente do fundo que eu colocar, o fundo branco fica. Então essa é a principal diferença entre os dois. Eu acredito que as outras não influenciam muito no trabalho em si, mas eu acho que esse é o grande pulo do gato do PNG, a grande vantagem de utilizar PNG, né? Justamente pelo caso de você poder trabalhar ele com plano de fundo transparente. Tá, mas aí você me fala, pô, mas eu vou pesquisar a imagem na internet. Se você for pesquisar a imagem na internet, eu vou te dar algumas sugestões. Bom, a primeira, no caso aqui você viu, né? Eu trouxe ele de um vetor. Então, um vetor, trabalhar com vetores seria uma solução, digamos, para você eliminar o problema do JPEG, né, com o fundo, porque aqui você pode mexer separado cada elemento, né? Pode tirar, não tem muito, você não tem essa dor de cabeça, né, de fundo, porque como é um vetor, ele é vetorizado, ele realmente não tem fundo, né? São só os desenhos aqui e os elementos separados, ó, tá vendo? Até pedaços de uma parte específica ele sai, né? Mas esquece o vetor, vamos falar do JPEG e do PNG, né? Então você está trabalhando com esses dois elementos. Como que você faria caso você tenha o costume de pesquisar imagens na internet, pegar na internet, principalmente no Google, tá? Aqui no caso eu vou te dar duas sugestões. Quando você for pesquisar no Google, vamos lá, eu vou colocar aqui que seja imagens, né, imagens, e você vai especificar lá, tá até lá, já que eu já faço isso. Você vai especificar certinho, imagens, no caso aqui está imagens em PNG, mas você no caso procuraria o que você for procurar, né, não sei qual seria o tema ou o assunto que você procuraria, né, ou algum elemento específico que você quisesse, um ícone, um símbolo ou alguma coisa. Mas aí você colocaria aqui em PNG, ou coloca lá o termo e no final põe PNG. Por quê? Porque ele vai trazer as imagens que são salvas em formato PNG. Só que aqui tem uma questão, tá? Eu falei que o PNG ele possibilita a gente trabalhar com plano de fundo transparente, mas você também gera um PNG com plano de fundo branco, né? Ele fica igual o JPEG, por exemplo, né? Com plano de fundo branco. Né? Então ele dá para fazer as duas coisas, né? Então quando você baixar aqui um PNG, pode ser que tenham coisas que venham que tenham fundo branco, não quer dizer que ele não seja um PNG, ele é um PNG, mas ele foi gerado com fundo branco. Mas quando você especificar lá o PNG, a grande maioria, né? Não todos, mas a grande maioria vai vir sem fundo, né? Vai vir com plano de fundo transparente. E qual que é o legal disso daí? Vamos, sei lá, vamos pegar alguma coisa aqui pra gente brincar. Essa onda aqui, vamos ver como é que ela tá. Abriu aqui, ó, aparentemente ela tá com o plano de fundo transparente, tá vendo? Vamos ver se ela tá mesmo. Ó, não tá. Ali foi uma pegadinha, eles colocaram esse exemplo, mas ela não tá. Por quê? Porque se ela tivesse com o plano de fundo transparente, a gente só ia estar vendo aqui a onda, a água aqui no caso, né? Não teria esse quadrado em volta. E eu vou te mostrar, a gente vai achar um que vai acontecer isso, você vai entender. Legal. Vamos procurar outra coisa aqui. Sei lá. Aqui, uns ícones de redes sociais. Abre uma nova guia. Vamos lá, vamos ver se esse está em PNG também. Ih, baixou direto. Vamos ver como é que tá. Também não tá, ó. Ele tá, ele é até um PNG, mas ele não tem nada. Acabei de descobrir um site aqui agora que eu não conhecia. Vamos procurar para ver depois? Depois a gente vai se aventurar um pouquinho. Eu acabei de descobrir, não conhecia e imagino que pode ser uma ótima solução para você e para todo mundo aí que utiliza PNG. Vamos ver essa rosca aqui do Homer Simpson. Vamos abrir numa nova guia a imagem. Olha lá, essa rosca está em PNG, tá vendo? Ela não veio com aquele quadrado branco de fundo, ela veio só a rosca. Então vamos salvar ela aqui para você ver melhor. Salvar ela no desktop mesmo. Legal.
Baixou. E eu vou trazer ela aqui para o Photoshop para você ver. Vamos pegar a rosca aqui, ó. Tum. A qualidade não tá boa, mas não é o foco do vídeo, né? A gente está falando de JPEG e PNG, mas ela tá aí, ó. Tá vendo? Uma imagem. Até que não tá tão ruim, mas uma imagem boa, né? Que tá em PNG, sem fundo, que eu posso aplicar em qualquer lugar, ó. Ela não me possibilita, não preciso cortar, não preciso fazer nada. Então, PNG é excelente por causa disso, né? Você consegue utilizar ele, ó, da melhor maneira possível. Não precisa recortar, não precisa fazer nada. É uma grande vantagem em cima do JPEG comum, né? Mas lembrando, os PNGs que tem um plano de fundo transparente. Se ele tiver um plano de fundo branco, vai dar no mesmo, né, do que o JPEG normal. Mas é uma forma de você eliminar esse problema de, sei lá, às vezes você vai estampar um produto que ele é escuro e aí você está trabalhando uma imagem que tem fundo. Pô, isso dificulta pra caramba, né? Na hora de aplicar, de fazer a sublimação, ou seja, lá o processo que você utiliza. Então o ideal mesmo é sempre trabalhar sem fundo, deixar que o fundo, né, que você estiver trabalhando aqui no computador, seja o seu produto, seja o substrato que você for usar, seja ele qual for, uma caneca, uma camiseta, um boné, um squeeze, enfim, qualquer coisa, né? Tente imaginar que o seu plano de fundo, na verdade, é o seu produto, né? Então, você utilizar PNG para montar suas artes, pô, vai facilitar em muito sua vida, vai te quebrar um baita galhão e te economizar muito tempo também, né? E aí a gente estava aqui navegando, sem querer eu bati o olho ali e vi um negócio, e aí eu vou te dar duas dicas, né? Se você está procurando arquivos em PNG, eu vou te falar duas opções. Uma que eu já tinha em mente, eu até já usei num outro vídeo que já falei, mas se você não viu, eu vou te mostrar aqui rapidinho. Ó que legal essa imagem, é um PNG, ó, tá vendo? Ó que bacana, vamos salvar ela para você ver. Só para ficar mais claro ainda do que eu estou falando, né? Aqui eu vou até pôr sei lá, vou desabilitar essas aqui. Vamos pôr um plano de fundo aqui bem chamativão aqui, que é para ver a diferença. Um azulzão. Opa! Um azulzão, legal. Então, aí eu vou pegar aqui, ó, o Minion que eu acabei de baixar, você viu ali, e vou jogar aqui no Photoshop. No caso do Photoshop, mas você pode jogar no CorelDRAW, no Illustrator, não sei o que quiser. Olha lá que bacana, ó. Sem fundo, não me daria problema nenhum para aplicar em lugar nenhum, ó. O fundo que fosse, tá vendo? Se eu tirar o fundo, se eu colocar o fundo, qual que for, né? Aí eu vou trabalhar de acordo com a arte que eu estiver criando, mas tá vendo? É um elemento solto, que não tem fundo nenhum, o plano dele é transparente mesmo. Até se eu abrir ele separado, ó, vou abrir ele num outro arquivo aqui à parte, ó, tá vendo? Ele já vem, ó, sem fundo, ó, ele não tem fundo, ó, tá vendo? Ó. É sem fundo, é um elemento solto. Então, realmente excelente para utilizar PNG para montar arte, é uma mão na roda mesmo, porque facilita muito o trabalho, pelo fato de ele ser assim, não ter fundo, né? Você poder aplicar em cima de qualquer coisa, sem precisar cortar, sem precisar fazer nada. É muito show de bola. E aí eu estava falando dos sites, né? Tem um clássico aqui que eu sempre indico, que é o PNG Pix, que é um dos meus sites prediletos aí. É um site onde, na verdade, só tem PNG, arquivo em PNG com um plano de fundo transparente. Então eu já mostrei aqui em outro vídeo, mas vou dar uma passadinha rápida. Ó, você pode ver, tem de tudo aqui dentro, de tudo mesmo. O tema que você for procurar, ó, você vai encontrar aqui. Tem um mundaréu aqui de PNG, muita coisa mesmo, é um banco de imagens bem completo. E o legal dele é justamente esse, porque tudo que tem aqui é com plano de fundo transparente, né? Tudo com plano de fundo transparente. Para baixar é super tranquilo e, meu, vai quebrar um galhão para você, vai facilitar muito a sua vida. E aí a gente estava navegando ali, eu bati o olho em uma imagem que eu abri, né? E eu não conhecia, estou conhecendo agora junto com você e eu vou abrir aqui para a gente ver exatamente como que é. Um site que eu recomendo bastante, né, desses para baixar arquivos, que eu também já mencionei nesse mesmo vídeo que eu falo deles,
que é meu site preferido, que é o FreePic. E eu batendo o olho ali, eu vi que o FreePic tem uma outra versão, que eu não sabia, acabei de descobrir, que é uma versão em PNG. Então, vamos ver aqui, eu bati o olho lá, se não me engano era PNG Free, deve ser .com, né? Mas vamos puxar aqui, ó, PNG Free. Tree, na verdade, Tree, não é nem PNG Free, é Tree. Que é, se não muito me engano, que é do mesmo dono lá do FreePic. E ó, e é a mesma linha daquele PNG Pix lá. Vou até salvar ele aqui nos meus favoritos, na minha... Cadê? A minha pasta de banco de imagens. Vou salvar ele aqui, para já deixar do jeito quando eu precisar, porque eu já bati o olho e já gostei dele. E ó, aqui você vê, ó, você consegue baixar em PNG, tô vendo junto agora com você, hein? Baixar em PNG ou baixar em Illustrator, ó. Baixar em PNG ou baixar em Photoshop. Baixar em PNG, ou seja, se você por acaso não tem muito conhecimento do software em si de edição, para poder mexer alguma coisa, ele aqui te dá até a opção de já baixar em PNG sem você ter que fazer alguma edição ou qualquer coisa, né? Ah, bem legal mesmo o site. Ó, esse que tem a coroinha geralmente é pago, tá? Mas tem muita coisa gratuita, ainda mais se veio do FreePic, olha lá, BNG Free, se ainda mais se é da mesma linha do FreePic, super tranquilo mesmo, é só colocar aí, ó, vamos colocar imagens em PNG, ó, Free PNG, olha quanta coisa vai ter, pô, show de bola, gostei mesmo, não conhecia. Então aí, uma ótima opção aí para você trabalhar e fazer suas montagens, né? E no nosso exemplo aqui, como a gente fala muito de, né, meu foco principal, meu produto principal é a caneca, eu vou dar alguns exemplos aqui de caneca, né? Recentemente, antes de falar até da caneca, uma outra utilidade muito boa para PNG, né? Quando você está criando, vamos supor, sei lá, o logo da sua empresa ou alguns elementos que você utiliza sempre, como, sei lá, ícones de rede social, o íconezinho lá do WhatsApp, ou qualquer coisa desse sentido, né? O legal é sempre gerar em PNG. Por quê? Porque eu vou que nem aqui, ó, meu selo, meu logo, né? E ele está em PNG, eu posso colocar ele em qualquer montagem que eu for fazer, né? Sem problema nenhum. Eu tenho ele em JPEG também? Tenho. Mas eu sempre, quando eu vou gerar arquivo, eu gero em PNG sem o fundo, porque aí já elimina o problema de ter que aplicar em outro lugar, tá vendo? Ó, nenhum deles tem fundo, ó. Até esse, vamos supor. Aqui, né, esse texto seria meio que preto. Então, para eu aplicar no fundo preto, ele fica um pouco apagado, né? Então aqui eu pus um contorno e tal, que é para dar destaque, né? Mas você vê que ele está tudo em PNG, ó. Eu posso aplicar isso em qualquer arte minha, em qualquer lugar, né? Que ele não vai me gerar trabalho nenhum. É só pegar, jogar lá, redimensionar para onde eu quiser e boa. Tá? Mas aqui foi só um exemplo. Vamos lá para a arte da caneca. Onde que eu usaria o PNG na arte para caneca? Porque geralmente eu uso o quê? JPEG. Sempre quando eu crio a arte e gero ela final lá, eu gero um JPEG. Né? Eu não uso o PNG, eu uso o PNG, digamos, para fazer as montagens, né? Utilizar os elementos soltos e tal, para poder pôr num fundo mais legal, não sei, né? Aí depende da criação. Mas tem uma coisa que você vai fazer quando você criar arte para caneca, que vai exigir o PNG. Eu vou te mostrar aqui. O que seria? Quando você cria uma arte, vamos supor, uma caneca, aqui é um pacote, cadê? Tá aqui. Aqui são algumas artes do meu pacote de Dia dos Pais, que eu até tenho disponível lá, apesar de Dia dos Pais ter passado, eu vou usar como exemplo. Dentro desse pacote eu fiz duas artes que elas têm espaço para colocar foto, né? E aí como é que faz? Né? Se eu olhar aqui, ó, você pode ver, tá vendo esse quadrado aqui, ó, esse quadrado preto? Não é que é um quadrado preto, ele está vazado, ele está mostrando o fundo lá.
A mesma coisa dessa outra aqui, esse coração, ele não é preto, ele está vazado, está mostrando o fundo. E por que eu faço isso? Eu criei a arte lá, só que ao invés de eu gerar em JPEG, né, eu gerei em PNG. Para quê? Porque aí, ó, vamos voltar aqui, deixa eu fechar isso aqui. A hora que eu for trabalhar, deixa eu só apagar, vou ficar com essa folha mais fácil. A hora que eu for trabalhar lá para vender, vendi lá a arte, vou pôr ela para imprimir, o que eu faço? Eu já tenho elas prontas aqui, certo? Então vou jogar aqui no Photoshop, as duas, ó, até uma passou a outra, ó. Você tá vendo ali, ó, que o fundo tá vazado, ó? Opa, tá vendo ali, ó, o fundo vazado? E a mesma coisa se eu inverter aqui, ó. Opa, não inverteu. Se eu inverter aqui, ó, tá vendo aqui também o fundo vazado, ó? Ó, tá vendo? Então o que eu faço? Gerei lá, terminei a arte, gerei o arquivo que eu montei, e aí eu gerei vazei isso, né? Deixei esses espaços cortados no fundo, realmente, não tem fundo ali. Eu aparei, né? Bem aquele espaço ali, eu cortei tudo mesmo, passei direto, né? Então ali atrás, até o fundo mesmo da imagem, você vê que tem uns detalhes aí, né? Degradê e tal. Até esse fundo aqui eu precisei cortar, porque senão, na hora que eu fosse gerar o PNG, por mais que é um PNG, né? Se tivesse o fundo ali, ele não ia deixar vazado. E aí por que eu faço isso, né? Essa é uma das formas de usar o PNG, que vai facilitar muito, porque é assim, vamos supor que eu peguei lá um pedido para fazer, e eu tenho que adaptar duas fotos aí e tal. Aí eu vou pegar aqui, eu tenho alguns exemplos, eu vou pegar aqui só para ilustrar mesmo, né? Qualquer imagem que seja. Aí eu tenho lá duas fotos de dos pais, legal. Vamos começar com essa pequenininha aí que tá menorzinha. Aí, legal, eu tô aqui, eu vou, digamos, colocar aqui mais ou menos aonde ela vai, né? E ó, isso aqui eu tô falando, mas serve tanto para você fazer em qualquer software, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. Estou mostrando no Photoshop aqui, porque eu gosto mais, fica mais fácil de eu exemplificar para você, mas você pode fazer em qualquer um deles, né? E no Photoshop, se você não tem tanto conhecimento nele, ele funciona através de camadas, né? Então, a camada que está em cima, ela é o elemento que está na frente, né? Então, você ordena essas camadas de acordo com o que você quer que apareça na frente, né? Então, ali a arte na frente, eu vou jogar a foto que eu quero para trás da arte. Para quê? Para encaixar ela naquele buraco que eu deixei. Então, eu vou jogar aqui pro fundo, olha lá. Eu não fiz nada, eu só joguei ela para trás, né? E ela tá lá, ó. Já tinha aquele buraco ali, eu só ajeitei a imagem para ficar certinho dentro do buraco. Daqui eu já poderia imprimir e tava boa, né? Tava show de bola. Ou então, que eu não quisesse imprimir direto, né? Eu poderia, vamos supor, vamos pegar essa outra arte que eu não usei. Poderia abrir ela direto aqui no, como eu falei, qualquer software, né? Não só aqui. Poderia abrir ela direto aqui. Aí você vê que tá a mesma coisa, ó, sem fundo. Tá vendo? Sem fundo. É a mesma coisa que eu faria aqui, né? Aqui vamos tirar tudo pra gente. Essa é de baixo, vamos tirar essa e vamos tirar o fundo aqui também. Tá aqui, ó. Mesma coisa daqui, certo? Legal. Então eu deixei essa outra imagem, tá grandona aqui, vou reduzir ela primeiro, que é muito grande, né? Vai ficar ruim para encaixar ali. E aí eu vou vir aqui, posso vir até pela frente mesmo para adequar certinho, né? Ver se vai cobrir legal o espaço. Depois eu só venho aqui na camada, ou se for nos outros softwares, você manda a imagem para trás, né? Joga ela para trás. Se for aqui no Photoshop, você só puxa ela para baixo e ela encaixou. Você já tem a arte prontinha, montada, já tinha deixado do jeito lá, só com o espaço da foto. E aí depois você só jogou no software, pegou a foto do seu cliente, encaixou no quadrinho lá e ó, tá na produção. Tá, então esses foram dois exemplos também que eu quis mostrar, justamente para você visualizar melhor qual é a finalidade, o porquê que a gente usa o PNG, né? Por que é vantajoso usar ele? Por esses motivos, né?
Você consegue criar espaços para serem preenchidos com fotos, no caso aqui, né, o exemplo da caneca para colocar foto, tanto esse aqui que eu fiz o exemplo quanto esse aqui, ó, mesma coisa. Aí aqui no caso, por mais que a imagem vazasse, vamos supor que eu quero usar, tentar ampliar mais e saiu para fora ali e não tem problema, né? Por isso até que eu crio essas marcas de corte, né? No caso aqui você ia gastar sua tinta à toa, porque imprimir essa parte aqui que não ia te servir para nada, você ia acabar cortando fora. Mas poderia fazer se fosse o caso, se quisesse enquadrar melhor e tal, e ficasse um pouquinho para fora, não tem problema. Depois que você imprime, você vai vir aqui, vai cortar, né, na marca de corte, isso vai cair para fora, não vai te atrapalhar em nada, né? Mas, né, o ideal é assim, porque aí você não imprime nada desnecessariamente, né? Então esse foi o exemplo que eu quis mostrar, falar sobre o PNG, né, que eu acho que tem muita gente que tem a dificuldade, no caso eu acho que é mais em trabalhar com as imagens que tem um fundo branco, né, que tem algum fundo, que dificulta realmente, né? Porque aí ou você tem que cortar, às vezes a imagem não é uma imagem, digamos, boa para fazer um recorte, né? Tem todos esses aspectos, às vezes é uma imagem que, pô, para recortar dá um puta trabalho e às vezes por mais que você faça bem feito, no final ainda não vai ficar aquela qualidade legal, né? Então o PNG é uma alternativa para você resolver todos esses problemas e criar situações dessas, ó, que facilitam muito, né? Não só aqui, mas na montagem de arquivos, né? Você tem elementos soltos, né? Além do vetor, né, que o vetor nos permite isso, né, mas além de você ter elementos soltos, né, você tem essas possibilidades de trabalhar com plano de fundo transparente, né, e que funciona, não é um vetor, tá? O PNG não é um vetor, não tem nada a ver, como eu já expliquei aí, vetor é baseado em desenhos, né, arquivos vetoriais. E já o PNG é uma imagem formada por pixel, que tem igual é a mesma coisa que um JPEG, que um TIFF, que esses outros tipos de formatos de imagens, né? Todas formadas por pixels, diferentemente lá do vetor. Mas falando entre JPEG e PNG, a gente pode dizer que o PNG, apesar de ser também formado por pixels, ele tem essa vantagem em cima do JPEG pelo fato de poder ser trabalhado com um plano de fundo transparente. Beleza? Então é o seguinte, foi isso que eu quis mostrar, quis falar da diferença de JPEG e de PNG, né, para que você consiga visualizar melhor o que é um, o que é outro e como utilizando o PNG, né, utilizar o PNG, pode te ajudar e facilitar em muito o seu processo criativo e de montagem das artes, né? Porque vai te eliminar um puta tempão aí de recorte, entre outras coisas, né? Então, for procurar a imagem, tente especificar lá o máximo possível em PNG, verifica se ela está em PNG mesmo, como eu te mostrei ali, algumas vêm com fundo, é PNG, mas está com fundo, né? Então tenta verificar se é realmente, se for, beleza, tá aí para você utilizar e colocar onde você quiser, aplicar onde você quiser. Esse aqui até ficaria legal num squeeze, né? Ia parecer que está saindo do squeeze ou da caneca de qualquer produto que for. Bem legal, né? Então foi isso. Espero que eu possa ter contribuído mais um pouco para você, para suas artes e para o seu negócio, né? Se você gostou do vídeo, já dá um joinha aí, muito bacana, me ajuda. É um termômetro também para eu saber se o conteúdo que eu estou postando é um conteúdo que está sendo relevante para você ou não, né? E também, no caso, se você curte o assunto, se você faz caneca, se você cria arte, já se inscreve aí no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações, que é para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui no canal para você, ok? Então eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa semana. Não sei que dia que você está me vendo aqui, mas uma boa semana de qualquer forma. Até o próximo vídeo, porque hoje eu fui.